Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horizontes Inquietos. O tema do nosso episódio de hoje são a era dos mini-adultos, com a temática da adultização das crianças e adolescentes nas redes sociais. Hoje nós analisaremos a lógica do like e do consumo e como isso está sendo prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Para essa discussão, nós contamos com a equipe de 3 alunos e 2 profissionais convidados da área. Ao meu lado estão Anael Rayane, Karen Luiz e Vitória Silva e nossos 2 convidados especialistas, a psicopedagoga Cláudia Mariano e o conselheiro tutelar Carlos Silva. Bom, e para aprofundar esse nosso conhecimento, vamos começar com a definição sobre o objeto de estudo e a linha entre crescer, se desenvolver, como que essas etapas sendo puladas prejudicam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e quais os impactos que isso oferece a eles. Olá, ouvintes, tudo bem? Olá, meninas, tudo bem? Karen, tudo bem? Vitória, obrigada pelo convite, Neto. Primeiramente, eu vou falar e entender o tema junto com vocês. De fato, o tema adultização está ficando muito em alta, está muito em alta. E muita gente fala sobre o tema, mas não tem propriedade em falar sobre o tema. O termo adultização, de acordo com o jornal Globo, diz que a adultização é o processo em que crianças e adolescentes começam a assumir comportamentos, estilos e atitudes que pertencem ao universo adulto, antes de estarem emocional e cognitivamente prontos para isso. Trata-se de uma pressão para parecer mais velho do que realmente é, seja pela estética, pela postura ou pelo modo de se expressar. Então, a gente vê que a adultização, ela está muito mais atual do que a gente pode imaginar, né, Karen? Isso. Porque a gente vê até que não é de agora, mas que há muito tempo vem crescendo esse termo adultização. Exatamente, e um dos exemplos de adultização é um fato histórico, né, ocorrido lá em 1840, Isso. que antecipou a coroação de Dom Pedro II, Isso, né, como imperador exemplo do Brasil. Aos 14 anos de idade, né? Então, assim, não era uma idade que ele poderia assumir um papel tão importante, Isso. mas ocorreu um processo de adultização na vida de um jovem. Foi precoce, né? Foi precoce porque ele, por ser novo, precisou que ele tivesse um estilo, a postura de um adulto, mesmo sendo novo. E isso só reforça que esse problema não é um problema novo, é um problema muito antigo e que agora está começando a se acendendo mais, né? Hoje em dia, a gente tem exemplos comuns de adultização. Por exemplo, roupas que imitam estilos adultos, tipo peças sensuais, maquiagens pesadas, looks de balada, né, por exemplo, comportamentos e posturas mais maduros ou sensualizadas, muitas vezes reproduzidas por influenciadores, línguas e expressões que carregam conotação adulta ou sexual. E a gente pode ver que existe uma grande diferença entre crescer e pular etapas. Porque crescer é natural, a criança amadurece aos poucos. Já o ato de pular etapas significa que adota comportamentos para os quais ainda não tem maturidade emocional, afetiva ou social. Isso pode gerar insegurança, ansiedade, comparações exageradas, enfim, que não cabem no universo infantil. Então a infância tem o seu próprio tempo. Quando esse tempo ele é encurtado, o desenvolvimento pode ser prejudicado. Isso mesmo, Hannah, é como nós podemos observar o quão essa hiperexposição das crianças e dos adolescentes causam esses impactos e esses efeitos nocivos à saúde, ao bem-estar e aos padrões sociais que acabam sendo moldados e gerando essa pressão sobre um público que não está preparado para lidar com esses questionamentos e esses impasses do dia a dia. Então é importante que toda a sociedade esteja atenta a essa problemática. E as redes sociais é a maior ferramenta que está sendo para influenciar essas crianças. A rede social ela influencia muito nesse processo, porque existem forças por trás da adultização hoje. Elas criam um ambiente onde a aparência, desempenho e popularidade se tornam prioridade, e até mesmo para crianças pequenas. Então, filtros, tendências e modas, principalmente as que vêm por influenciadores que são dessa comunidade infantil,
infantil. Então, por exemplo, rotinas perfeitas, maquiagens profissionais, corpos fora da realidade infantil, estilo de vida glamourizados. Então, isso faz com que a criança se compare, faça uma comparação constante e tipo, eu não sou o suficiente, eu não sou bom. Exatamente. Essa pressão estética chega cada vez mais cedo, criando inseguranças que antes só pareciam na adolescência. Então isso está se tornando mais precoce. Crianças agindo como adultos para gerar likes, para ganhar likes. Então, existem muitos exemplos, né, Vitória? Ranel, como a gente pode ver, hoje em dia no Brasil existem vários casos de adultização. E um dos casos mais recentes que teve foi o do Ítalo Santos. Verdade. Que o Felca, né, denunciou lá ele para o Ministério Público e houve uma investigação e tudo mais e acabaram pedindo a prisão preventiva dele. Justamente por isso, por influenciar a vida da adultização das crianças. E a Camilinha sofreu muito também, né? E tudo isso acontecendo, né, no ambiente das redes sociais. Isso, e as pessoas não percebiam o que era grave. E o pior, as pessoas, além de não perceber, não questionavam. E quem vai se responsabilizar pelas consequências que isso vai gerar? Exatamente. E quais serão os outros exemplos? Outro exemplo também que teve foi o Daddy on Five, que era um canal, né, de vlog que faziam pegadinhas que proporcionavam um retorno na plataforma do YouTube maior. Isso, exatamente. As famosas trollagens, né? Exatamente. Adquiriam visualizações de outras pessoas, né? E acabam tomando uma proporção maior, né? Esse tipo de caso. Porque mais pessoas vão dando visibilidade a esses tipos de vídeo, né? E a exposição das crianças, né? Eu vi bem por cima esse caso também, tenho conhecimento desse caso, e era uma grande exposição das crianças, quer dizer, essa pessoa usava os filhos para ganhar visualizações, era muita pressão psicológica em cima dos filhos. E como vai ficar a mente dessas crianças, exatamente, né? Como é que fica o psicológico das crianças. E quem se responsabiliza? As crianças acabavam sofrendo tortura psicológica, né? E é uma pressão muito forte em cima delas, porque é como se elas tivessem que se moldar aquilo. Fazendo com que elas tomem conhecimentos de coisas que elas não precisam aprender agora, naquele momento. Exatamente. Puxando também a questão do trabalho infantil, né? Porque é um trabalho infantil, de certa forma. A criança ali, ela não tem consciência de que ela está trabalhando, mas o pai está usando a criança para ganhar dinheiro numa época que a criança não existe até uma frase muito importante do professor Paulo Freire, que ele fala que a criança é um papel em branco e o professor, no caso o adulto, alguém que é maior que essa criança, vai ser o pincel que vai pintar essa criança. Então quem chegar primeiro vai pintar essa criança, vai determinar quem essa criança seria. Exatamente isso, entender como que essas consequências impactam na vida dos jovens e das crianças do nosso país. E são inúmeras consequências, né, da adultização. A gente tem aí um leque de exemplos, né, pedofilia, que é muito mitigada dentro das redes sociais, então as crianças estão ali, né, nesse processo de adultização, como o Ranael bem mencionou, fazendo dancinha, como a Vitória bem mencionou, fazendo vlogs, e aí elas ficam totalmente expostas, né? A questão do trabalho infantil, que a gente também já tinha mencionado, é um trabalho muito mascarado, né? A criança tá ali, vamos fazer uma publi, vamos fazer, sei lá, uma propaganda, e a criança tá ali sendo adultizada, né? A questão do trabalho infantil é muito forte, e aí tudo isso acarreta vários problemas, né? Para as crianças, problemas psicológicos, depressão, ansiedade. Então, assim, a gente tem que discutir para que medidas sejam tomadas, né? Hoje já existem, né, leis que asseguram, né, as nossas crianças, como, por exemplo, a lei número 15.211, né, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Essa lei foi sancionada agora em 2025. Mas é preciso que hajam mais medidas, né? Como a gente sabe, as leis elas não são cumpridas corretamente. E aí fica esse questionamento, fica esse papel para nós, enquanto sociedade, discutir cada vez mais esse tema, porque é um tema que traz assim, inúmeras consequências e a gente precisa dar mais visibilidade a isso, dar mais voz para isso. Bom, agora, depois de nós termos debatido e falado sobre o tema,
Vamos dar entrada ao nosso quadro Sua Opinião Não é Ciência. E para isso eu convido os dois especialistas, os nossos convidados, a psicopedagoga Cláudia Mariano e o conselheiro tutelar Carlos Silva. Vamos começar por Cláudia Mariano, que vai falar sobre o papel da escola na prevenção da adultização. Meu nome é Cláudia Mariano, sou psicopedagoga e vim falar aqui um pouco da prevenção da adultização infantil na escola. Eu trabalho na escola há 20 anos, em instituições de ensino, e a gente percebe que esse fator é de grande relevância no meio escolar, porque a escola desempenha um papel fundamental na proteção da infância e na prevenção da adultização precoce, que garante que cada criança viva plenamente cada etapa do seu desenvolvimento, em contexto social, marcado por estímulos acelerados, exposições excessivas e a tecnologia, que são responsabilidades inadequadas para idades e modelos comportamentais adultos. Torna-se essencial que o ambiente escolar funcione como um espaço de cuidado e orientação e preservação da experiência da própria infância. Quando a gente começa a reconhecer esses sinais de adultização, precisamos estar atentos a isso, porque criança tem que ser criança em cada tempo. Ela não pode se tornar um mini adulto, como se fala. Então, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, sua linguagem, em cada etapa. E acelerando esse processo, podemos perceber várias mudanças comportamentais assim, Assim, quando a gente começa a reconhecer sinais de adultização, como comportamentos sexualizados, antes do tempo, preocupações excessivas com a aparência e as linguagens, atitudes que nos conduzem com a faixa etária. E a escola, ela tem uma importantíssima, pessoal, função nisso aí, porque a escola ela vai atuar de forma preventiva por meio de práticas pedagógicas intencionais e de escuta sensível. Os professores, a equipe escolar, todos devem estar bem engajados, unidos nesse sentido, valorizando o quê? O que criança precisa de brincar, de imaginar, buscar as curiosidades, de explorar o mundo de maneira segura e adequada no desenvolvimento infantil, tá certo? E, além disso, a escola promove também as orientações à família, porque, é claro, família e escola tem que ter uma parceria única, que é reforçar as importâncias do limite, dos acompanhamentos nas mídias, certo? E determinando o consumo de tempo, dessas mídias. A família tem que estar engajada muito bem nisso, tá? Quando a gente começa a garantir um ambiente acolhedor, lúdico e respeitoso, a escola preserva o direito de ser criança. Está lá na nossa BNCC, direito de ser criança, de explorar, participar, conviver. É isso que uma criança precisa, tá certo? E assim, podemos fortalecer esse desenvolvimento emocional, cognitivo e social dos nossos pequenos, tá certo? Assegurando que eles cresçam em ritmo saudável e vivenciando cada etapa da vida com segurança, cuidado e afetividade, tá certo? Um abraço, um grande beijo e espero que vocês tenham gostado da minha explicação sobre esse tema e até mais. Obrigado, Cláudia. Obrigado por seus comentários, suas considerações e sua análise para reforçar a importância de se debater esse tema. Agora eu convido o nosso conselheiro tutelar, Carlos Silva, que vai falar sobre os casos frequentes encontrados no Conselho Tutelar. Carlos, que ele é conselheiro tutelar e atua diretamente com essas questões da adultização precoce das crianças e dos adolescentes. Com a palavra, Carlos. Neto, quero agradecer pelo convite de poder falar aqui sobre esse tema, um tema polêmico e recorrente em todo o Brasil, essa questão da adultização infantil e o uso exacerbado das redes sociais pelas crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, como órgão de proteção, ele tem feito campanhas educativas e palestras educativas com pais responsáveis, falando sobre essa questão, debatendo essa questão e mostrando que é possível a gente ter crianças e adolescentes em um futuro bem próximo, mais sadias, com menos tempo de exposição na tela, porque o abusador ele também está do outro lado. Mas o Conselho tem feito esse papel de conscientizar e
não de combater, mas de orientar os pais e responsáveis quanto à questão da exposição, né, das crianças e adolescentes pela rede mundial de computadores e, de um modo geral, na internet. E essa questão da adultização de crianças e adolescentes, alguns pais, eles, sem perceber, eles já começam, né, a vestir crianças e adolescentes com roupas de adulto, com maquiagem de adulto. Então, o Conselho trabalha mais nessa parte da prevenção, né, na prevenção de orientar esses pais que muitas vezes não foram orientados e que precisam também dessa orientação. Obrigado, Carlos, por suas considerações, por ter contribuído para o enriquecimento do nosso trabalho e solidificar nosso conhecimento. Agora eu passo a palavra para as meninas fazerem seus agradecimentos e considerações finais. Muito obrigada, Neto, pelo convite de estar aqui participando do podcast. Muito importante falar sobre esse tema, sobre edificar o nosso conhecimento, aprimorar mais o nosso conhecimento, as nossas ferramentas. Agradeço, né, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando, trazendo um pouco dos nossos conhecimentos de uma pauta tão importante, né, que é a adultização infantil. Obrigada, Neto. Foi muito bom estar aqui hoje, discutir mais sobre o assunto, né? Porque a adultização deve ser sempre vista e discutida também, porque é muito importante, um tema muito importante. Bom, finalizando nosso podcast, né, agradecer a participação de todas as meninas, dos nossos convidados, de Carlos, Cláudia, e dizer que as portas estão sempre abertas para caso vocês queiram voltar para debater sobre outros temas futuros. Obrigada. Até a próxima, gente! Ficha técnica deste podcast conta com uma roteirização de Fernando Monte, edição de Ana Keila, mediação de Edinaldo Neto e a participação de todo o grupo: Ana Keila, Edinaldo Neto, Fernando Monte, Karen Luiz, Ranael Rayane e Vitória Silva.